Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais uma semana começando aqui, segunda-feira, dia que o Senhor já tem preparado para nós. E eu creio que essa semana vai ser tão boa quanto a outra, quanto as outras, quanto tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui conosco, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse início de semana, por mais uma semana que estamos iniciando com o Senhor e com a palavra. Obrigada, Jesus, pelo conhecimento, pela revelação, Senhor, pelo discernimento espiritual que o Senhor tem trazido aos nossos corações, pelo desejo, anseio que nós temos tido pelo Senhor, por mais fome e sede que nós temos tido pela palavra. Obrigada, Senhor. Acrescenta em nós, Senhor, cada dia mais fome e sede mesmo pelo Senhor, pela tua presença, por estar com o Senhor, por esse nível de relacionamento que vai só aumentando. E esse é o desejo do nosso coração, que cada dia mais possamos te conhecer, Senhor, mais e mais e mais, até a volta do Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por esses momentos tão preciosos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo. Obrigada por essa turma, Senhor, que começou esse Novo Testamento com a gente, que já está caminhando aí há 2 semanas. Obrigada, Jesus. Nos dá um espírito perseverante. Nos dá um espírito, Senhor, que ama o Senhor, que discerne as coisas espirituais, que não se deixa levar pela preguiça, pelo desânimo, mas que persevera, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então, semana 43, começando aqui, segunda-feira, hoje, dia 16 de outubro. Uma semana bem cheia, né, com o Novo Testamento aqui, com os evangelhos, e eu creio que vai ser maravilhoso. Hoje a gente então vai fazer Mateus capítulo 8, do versículo 14 ao 34, que é a segunda parte, porque a gente já leu a primeira parte do capítulo 8, e depois Marcos capítulo 4 e 5, tá bom? Então, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava de cama com febre. Mas quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou, ela se levantou e começou a servi-los. Naquela tarde foram trazidas a Jesus diversas pessoas endemoniadas, e quando ele falava apenas uma palavra, todos os demônios eram expulsos e todos os doentes eram curados. Isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens aos seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar. Nesse exato momento, um dos mestres da lei disse a ele: Mestre, eu seguirei o Senhor aonde quer que for. Mas Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os passarinhos têm ninhos, porém o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. Um outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então ele entrou no barco e começou a atravessar o mar com seus discípulos. De repente, levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: Ó homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Quando eles chegaram ao outro lado do lago, na região dos Gadarenos, 2 homens endemoniados foram ao encontro dele. Viviam num cemitério e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquela região. Eles começaram a gritar para ele: Que quer conosco, ó Filho de Deus? O Senhor veio aqui para nos atormentar antes do tempo. Uma manada de porcos estava pastando à distância. Então os demônios suplicaram: Se nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. Está bem, disse-lhe Jesus. Vão. E eles saíram dos homens e entraram nos porcos, e a manada inteira jogou-se precipício abaixo e afogou-se no mar. Os que cuidavam da manada fugiram para a cidade, contando a história do que tinha acontecido.
e a população toda veio correndo para ver Jesus e suplicar-lhes que fosse embora e deixasse todos em paz. Então aqui o finalzinho do capítulo 8, né, fala desse episódio da tormenta na tempestade, que Jesus acalma e tudo se torna tranquilo. O Senhor repreende os seus discípulos por essa pequena fé. Eles estavam justamente numa travessia ali do Mar da Galileia, para o outro lado da margem, né? E eles estavam indo para a cidade de Gadara, para uma região dos Gadarenos, aonde Jesus tinha o propósito de expulsar o demônio daquele homem. Aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, fala de 2, né? No livro de Lucas, acho que é Lucas que fala essa passagem, também fala de um só. Então a gente não sabe exatamente, né, se foi algum erro na hora da escrita ou se realmente tinham mais de um, mas Mateus fala em 2 homens e em Lucas fala um homem só. O importante é que Jesus foi até aquele lugar para libertar aquelas pessoas, né, para trazer liberdade. E esses homens, ou esse homem que foi liberto, ele se tornou talvez o maior evangelista daquela região de Decápolis, porque quando Jesus volta para aquela região lá na frente, a gente vai ver isso, multidões foram até Jesus para ouvir a sua mensagem por causa do testemunho desse homem que foi liberto. Então, Deus tem sempre os seus propósitos e quanto mais realmente nós somos libertos, mais anseio e desejo nós temos de falar de Jesus para as outras pessoas, porque nós desejamos que elas também alcancem essa libertação tão poderosa que acontece no novo nascimento, né? Então Jesus faz esses milagres ali e a cidade se espanta, né, com a libertação desse homem, com as manadas de porcos se jogando pelo precipício e eles atemorizados pedem para Jesus ir embora. Quem diante do próprio Filho de Deus pede para ele ir embora, né, gente? A gente vê essas passagens e às vezes até nem acredita que tenha sido dessa forma, mas eu quero dizer para vocês que hoje em dia, quantas vezes eu mesma mandei embora Jesus? Como assim, Elisângela? Quando alguém vinha falar de Jesus para nós, antes de nós termos esse encontro com o Senhor, muitas vezes nós repreendemos essas pessoas dizendo: eu não quero ouvir sobre Jesus, eu não quero ouvir a palavra de Jesus, eu não quero receber nada desse Jesus. É exatamente a mesma coisa, né? Quantos de nós, ou quantas pessoas que a gente vai falar do Senhor e elas também nos repreendem dizendo que elas não querem saber de Jesus. Marcos capítulo 4 e capítulo 5. Marcos capítulo 4 diz assim: mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou-se na praia ao redor de Jesus. Quando ele estava ensinando e ele teve de entrar no barco perto da praia e assentar-se nele, enquanto o povo ficava na beira da praia. Seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. Uma delas dizia o seguinte: ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito: vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados. Então Jesus perguntou: vocês não entendem esta parábola? Que farão com todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador sobre o qual falei semeia a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria. Mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo.
quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, logo abandonam a fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e as recebem. Porém, quando chegam as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas, estas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzem fruto. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão uma colheita de 30, 60 e até 100, e até mesmo 100 vezes por um. Então Jesus lhes perguntou: por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil. Pois tudo o que está escondido será revelado, e tudo quanto agora está oculto algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tiver. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinaram e cresceram sem ele saber como isso acontecia, pois a própria terra produz o fruto. Primeiro o talo, depois as espigas de trigo e finalmente os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E Jesus perguntou: com que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que se plantam na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas, com ramos grandes onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Ele usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo, conforme eles estavam em condições de entender. Aliás, a multidão ele só ensinava por meio de parábolas, mas depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor nem se importa. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. E ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este, que até mesmo os ventos e as ondas lhe obedecem? Capítulo 4 fala dessas passagens que a gente já comentou, né, em outros evangelhos. Como eu disse, os evangelhos eles vão sendo contados por outros autores, aqui no caso é Marcos, e Marcos vai escrever o seu evangelho um pouco mais lá na frente, né? Então, ele não foi discípulo diretamente de Jesus, então esses depoimentos que ele escreve foi do que ele ouviu de outros discípulos, né? De outras pessoas que viram tudo isso acontecer, foram testemunhas oculares do que Jesus fez. Então, até a forma de Marcos escrever um pouquinho diferente, mas fala dos mesmos relatos, dos mesmos milagres, das parábolas que Jesus estava contando e como isso tudo tinha a ver com aquilo que ele estava querendo comunicar, né, aos seus discípulos e os milagres que ele ia fazendo. Capítulo 5 de Marcos, continuando aqui. Quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre era preso com algemas e correntes. Como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. Quando Jesus ainda estava longe, o homem o viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele, e gritou em alta voz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo,
O que o Senhor quer de mim? Peço por Deus que não me maltrate, pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus, e o demônio respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós neste homem. Ele suplicava com insistência que não os expulsasse para fora daquela região. Ora, havia uma grande manada de porcos ali por perto, no monte acima do mar. Manda-nos para aqueles porcos, imploraram os demônios. E Jesus deu-lhes permissão. Então os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atiraram-se pelo precipício da encosta do monte e caiu dentro do lago, onde os porcos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para os lugares e os campos próximos, espalhando a notícia enquanto corriam. Todos saíram para ver o que havia acontecido, e uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava. Mas assim que viram o homem que fora possesso da legião de demônios, sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. Aqueles que viram o que tinha acontecido contavam a todos o que ia acontecer ao endemoniado e aos porcos. E a multidão começou a insistir com Jesus que fosse embora e deixasse o seu território. Jesus voltou para o barco e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu e disse: volte para sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão ajuntou-se ao redor dele na praia. O líder da sinagoga do lugar, chamado Jairo, veio e prostrou-se diante dele, suplicando-lhe que curasse a sua filhinha. Ela está a ponto de morrer, dizia ele em desespero. Por favor, venha por suas mãos sobre ela para que viva. Jesus foi com ele. Uma multidão o seguia tão de perto que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia, e foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder, por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu. Não há mais necessidade de incomodar o mestre. Porém, Jesus não fez caso do comentário deles e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram, Jesus viu que estava numa grande confusão, com choro e lamentação em alta voz. Ele entrou e disse: por que todo este choro e alvoroço? A criança não morreu, está apenas dormindo. Então todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou todos saírem e, tomando o pai e a mãe da criança e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde ela estava deitada. Segurando a menina pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Jesus os proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou-lhe dar alguma coisa para ela comer. Capítulo 5 fala também, desses episódios que a gente já viu em Mateus, em Lucas, a gente já viu essa passagem, e fala então desses milagres que Jesus operava em seus momentos de andar. Ele foi para o outro lado e libertou o homem. Aqui também fala de um endemoniado só e de como ele foi esse grande evangelista nas 10 cidades,
O livro de Marcos conta isso sobre as 10 cidades, Decápolis, né? Aquela região de 10 cidades ali, onde ficava a cidade desse homem. Ele foi um grande evangelista, ele falou do amor de Deus, de como Jesus tinha feito esse milagre na vida dele. E com certeza muitas vidas foram alcançadas e receberam milagres também e foram salvas. Fala da mulher do fluxo de sangue, desse milagre do toque, né? Dessa mulher que cria nesse milagre. Da filha de Jairo, que também estava, para Jesus só estava dormindo. A morte para Deus é um sono e que ele pode despertar quem ele desejar, né? Trazer a vida novamente. Houve ressurreição aqui na vida dessa menina, ela ressuscitou. E o Senhor foi, né, caminhando no seu dia a dia e as coisas iam acontecendo porque Deus tinha propósito de mostrar aos seus discípulos e de fazer aquilo que o Pai havia mandado ele fazer. Cada dia da vida de Jesus tinha um propósito específico de salvar, de libertar, de curar, de pregar essas boas novas do Evangelho, do reino de Deus que havia chegado sobre a terra. Esse era o tempo em que as pessoas iam poder ouvir a palavra de Deus e então serem alcançadas pela graça e o poder de Deus para serem salvas. Nós começamos então a semana aqui com Mateus e Marcos, né? E essa semana todinha a gente vai dentro dos evangelhos. Nós temos um mês e pouco para falar aqui dentro dos evangelhos e grandes coisas a gente vai vendo. Se vocês tiverem tempo de meditar, de fazer pequenos estudos aqui dentro dos evangelhos, vale muito a pena, porque na verdade é muita riqueza, né? De detalhes do que o próprio Cristo está fazendo, de como ele está operando na vida das pessoas de diferentes maneiras, né? Dependendo da situação, é a maneira com que Jesus vai operando na vida das pessoas, de maneira muito pessoal e individual. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima semana para todos nós e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.